Oi, gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre tudo que eu li durante o mês de maio. Maio com certeza foi o mês que eu mais li no ano, até porque eu li 7 quadrinhos e 5 livros. Sobre as HQs eu vou mostrar aqui rapidinho, só vou dizer gostei, não gostei, sobre o que se trata, porque eu já gravei um vlog aqui no canal. Vou até deixar ele aqui embaixo do box de descrição pra vocês conferirem, porque tá sem spoiler. E eu fiz o vlog, tipo, lendo 7 quadrinhos em 7 dias, então vai estar tudo lá. Aqui eu vou mostrar rapidinho só, pra não ficar muito repetitivo, tá bom? Mas enfim, começando aqui por dois que se tornaram favoritos, eu li N, do Stephen King, e assim, eu amei essa história. Ele é um terror psicológico e, gente, tem uma coisa, já aviso que a classificação dele é 18 anos e ele pode ter gatilho aí porque ele acaba tratando os temas como suicídio. Outro também que se tornou um favorito durante aquele vlog foi o Tokyo Ghost, e esse aqui é uma ficção científica, também classificação 18 anos, e aqui a água potável é algo raro no nosso planeta e as pessoas são completamente viciadas em ópio digital. Essa é uma história um pouco mais longa, então assim, se passam anos aqui nas aventuras dos personagens. Eu simplesmente adorei. E mesmo eu não sendo muito chegada a romance, essas coisas assim, aqui os dois personagens principais, eles têm um relacionamento. E quando você vai conhecendo o passado deles, você torce muito por eles dois, sabe? Eu adorei isso dentro da história. Sem contar com todo o resto, né? Toda a aventura, toda a ambientação que essa HQ traz. Se tornou a favorita também, super indico. A outra que eu também li naquele vlog foi Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, também classificação 18 anos, tá bom, galera? Só que essa daqui é a mais tranquila, na verdade, tá? A primeira que eu mostrei é mais pela questão do terror psicológico mesmo. A segunda é porque tem umas cenas de violência e também tem algumas cenas de sexo. Mas essa daqui é mega de boa, sabe? É bem... Apesar de ser 18 anos, ela é tranquila, não tem nada pesado, tá? Mas, enfim, aqui a gente vai ter um cara que ele meio que some pras pessoas do mundo dele depois de ele ajudar uma determinada moça e ele é obrigado a ir pro mundo dessa moça pra tentar solucionar o problema dele. Eu adorei, eu já conheci essa história pelo livro, né, mesmo do Neil Gaiman. Então foi muito bacana revisitar essa história através de um quadrinho. Aí, indo pras histórias que eram continuações, né, eu li Heartstopper volume 2. Adorei, gente, é uma fofura, sabe? Você torce pros dois ficarem juntos. Eu acho que nem preciso falar sobre o que é Heartstopper, porque tá no maior hype, tem série da Netflix, tem tudo. Eu adorei aquele quadrinho, só que já me avisaram que os próximos a autora vai tocar em temas mais delicados, né? Como distúrbios alimentares e tudo mais. Então, assim, a felicidade para aqui. Mas assim, eu super adorei, tô empolgada pra ler os próximos volumes também. E uma coisa, gente, naquele vlog eu falei pra vocês que eu li através do site do Tapas, que é um site onde a própria autora posta os quadrinhos, né, gratuitamente para as pessoas lerem. E assim, o único problema é que aquele site é em inglês, tá? Só que esse mês eu voltei com a minha assinatura do Storytel e eu vi que lá tem Heartstopper em português, sabe? O e-book pra você ler. E assim, gente, não é publi nem nada, tá? Foi porque eu realmente reativei minha conta do Storytel agora. O Storytel é um serviço... Quem dera fosse um publi, mas tudo bem. O Storytel é um serviço, né, que onde você paga R$14,90 e você pode ler alguns e-books ali e também ouvir alguns audiobooks. Normalmente eu acabo consumindo só os audiobooks, mas aí quando eu abri minha conta de volta ali, eu vi que tinha algumas novidades, né, e ele já me mostrou esses volumes do Heartstopper que estão até o volume 4 em português. A única questão é que é português de Portugal. Mas eu dei uma olhada assim, dá pra você ler de boa. Então, provavelmente, quando eu for ler o volume 3 e 4, vão ser por lá. Mas eu queria só deixar a dica aqui, né? Porque naquele dia do vlog eu falei que só dava pra ler online em inglês e não é verdade. Eu descobri isso aqui depois. Aí também de continuações, li o mangá A Menina do Outro Lado. Esse aqui é o volume 5. Não vou me repetir aqui, porque eu acho que quem já acompanha o canal já sabe muito bem sobre o que é essa história. Mas assim, eu adorei esse volume também. Esse tá sendo uma coleção de mangás que eu sinto que tá mantendo a qualidade a cada volume. Esse aqui, ele é um pouco mais calmo do que os outros, mas ele é um pedaço necessário da história. A gente vê que ele é um volume de transição, nos preparando pro volume 6. Inclusive, estou bem interessada em ler o volume 6 logo, só ainda não comprei porque... tô esperando a promoção. E outro que também foi continuação é o Descender. Esse aqui é o Lua Mecânica, é o volume 2. E basicamente aqui nós vamos ter um menininho, que ele é um robô, né? Tipo um androide. E ele ficou anos apagado, desligado, dormindo. E agora que ele acordou, as pessoas meio que odeiam o androide, sabe?
e estão tentando destruir esse menino e ele tá tentando sobreviver. Eu tô amando essa história, eu tô amando a ambientação, o personagem em si. Você se afeiçoa a esse menino, você quer que as coisas corram bem pra ele, sabe? Você vai torcendo. E assim, o final desse volume, ele acaba de um jeito que eu tô muito curiosa pro próximo. E a Intrínseca tem que acelerar as coisas aí, porque eu preciso saber a continuação. Aí o outro, que não é continuação, tá? Naquele vlog, eu queria descobrir se ele era volume único ou se ele era volume 1. E no caso, é volume 1, que é Constantine. E assim, essa HQ, ela é legal? Ela é legal. Os traçados dela, a ilustração, são maravilhosos. Só que em termos de história, isso aqui é uma outra fase, tá? Do Constantine. Então, quem já é acostumado com as histórias antigas, né? Lá dos anos 90, de Hellblazer, tem uma probabilidade bem alta de não gostar disso aqui. Mudou muito a vibe, aquelas histórias lá saíam pela Vertigo, que eram para classificação maior de 18 anos. Essa daqui não é, ela é do selo 952, então ela é bem mais light, sabe? É mais assim pra nova geração conhecer o personagem, mas assim, pra quem leu Hellblazer mesmo, não vai ser a melhor coisa do mundo, sabe? Vai ser ok. Então essa HQ, ela é legal, ela é interessante, mas eu recomendaria pra quem nunca leu Hellblazer e também pra galera mais nova. Mas enfim, gente, foram isso de HQs. Agora a gente vai começar a falar sobre os livros em si. Tentei não me estender muito, espero que tenha dado certo, né? Qualquer coisa vocês vão lá e conferem o vlog direitinho, que lá eu falei melhor sobre cada um deles. Mas enfim, indo pros livros, tem um aqui que já tem resenha no canal, então também não vou me estender pro vídeo não ficar grande, que é O Canto Mais Escuro da Floresta. Se tornou um favorito pra mim, tá bom? E aqui a gente vai ter a Hazel e o Ben, e eles moram numa cidade que tem contato, né, com os feéricos e tudo mais. E nessa cidade tem um caixão de vidro onde um garoto de chifres e orelhas pontudas está adormecido há gerações. Até que um dia esse caixão aparece completamente destruído, esse garoto some e coisas estranhas começam a acontecer nessa cidade. Eu amei essa história, ela se tornou uma favorita pra mim. A Holly Black sabe mostrar muito bem o como que a magia pode ser interessante e perigosa ao mesmo tempo. Tanto que ela tem uma dosezinha meio creepy, eu achei isso bem legal. É uma fantasia de volume único, tá, gente? Eu sei que teve gente que viu essa edição aqui no box do Povo do Ar e acha que faz parte e tudo mais. Só se passa no mesmo universo, mas é uma fantasia de volume único, tá bom? Tem representatividade também, eu acho que vocês vão super adorar esse livro. Então, por favor, não se esqueçam de conferir a resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo também. Mas assim, se tornou um favorito. Inclusive, eu tô até com pique, né, de tentar voltar a ler a série do Povo do Ar. Aí eu concluí uma série que foi a série Feios, né? Esse aqui é o terceiro livro, especiais. Ah, mas Rô, você não já tinha comentado que eram 4? Sim, gente, são 4 livros. Só que aqui acontece a conclusão da história e o quarto livro é uma outra história dentro do mesmo universo com outros personagens. Aquele livro não dá pra ser lido isoladamente, sabe? Sem ler a série principal, mas a conclusão efetivamente de Feios acontece em especiais. Mas enfim, né? A série se trata sobre um universo onde as pessoas, quando têm 16 anos, acabam recebendo uma cirurgia plástica onde tornam elas perfeitas. Mas aparentemente tem algo muito errado com essas cirurgias. Eu adorei a série e a conclusão como um todo. Eu acho que, apesar dela trazer personagens adolescentes, né? Ela traz eles com comportamentos coerentes e a gente vê que eles vão amadurecendo no decorrer da história. É uma distopia jovem, mas ele aborda temas importantes, né, como questões ecológicas e também a questão da obsessão com a beleza, a questão com a obsessão de cirurgias plásticas. A protagonista é colocada em situações que realmente geram dilemas, porque isso é uma coisa que me incomoda em muitos livros, sabe? Tipo, o autor quer forçar um dilema ali no personagem quando a gente vê que é uma escolha óbvia, sabe? E aqui não. Aqui a personagem realmente entra em conflito porque ela conhecia o universo de uma forma e do nada isso foi completamente modificado na cabeça dela, né? À medida que ela ia descobrindo as coisas. Então ela vai tendo esses dilemas, esses conflitos. E isso é muito interessante. Eu amo o amadurecimento da protagonista aqui. Ela vai do primeiro livro com uma pessoa com interesses completamente pessoais e egoístas para uma pessoa que realmente começa a pensar e ver a importância do coletivo. Acho que a única coisa que eu não gosto, assim, dentro dessa série é o final de um determinado personagem, porque é um personagem que eu gosto muito, então eu não fiquei muito satisfeita com o que aconteceu ali com ele,
Mas assim, é mais uma questão pessoal, não é nada que vá atrapalhar a série ou alguma coisa do tipo. E mesmo sendo uma série bem antiga, né, eu acho que o primeiro livro saiu em 2010. É uma série que eu super recomendo pra vocês hoje em dia também. Depois que eu ler o Extras, né, que é o quarto livro, eu pretendo fazer um vídeo aqui bem completão falando dela como um todo pra vocês, pra poder fazer essa indicação e a gente conversar um pouquinho melhor sobre ela. Mas enfim, eu acho que a história funciona super bem. Eu adorei a conclusão, inclusive, isso é um ponto muito importante. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com conclusões de série. Sei lá, parece que eu nunca tô completamente satisfeita. Mas aqui eu acho que se conclui muito bem. Recomendo e eu fiquei muito satisfeita em fazer essa releitura. Aí, gente, eu sei que tem gente que fica muito ansioso pelo vídeo de decepções do ano. Então, eu não tinha tido nada assim muito grave, né, até agora. Mas assim, vocês podem ficar tranquilos que o vídeo de decepções de 2022 está salvo. Ele vai acontecer, até porque eu li O Grande Houdini, né, que é o terceiro livro da série Rastros de Sangue. Quem acompanhou aí os últimos vídeos de leituras do mês, sabe que eu adorei o primeiro e o segundo livro. Não são livros perfeitos, tá? Mas são livros que, assim, eu me diverti, eu curti a história. Agora esse aqui, e ainda mais agora que eu tô lendo o quarto volume, tá? Era um livro que não precisava existir. Esse livro aqui, completamente desnecessário pra mim. A autora devia ter um contrato pra 4 livros e ela só tinha história pra 3 e ela inventou esse troço aqui que ficou totalmente cagado. Mas enfim, pra quem não conhece nada da série, aqui a gente vai ter a Audrey Rose e ela trabalha com o tio dela, né, como aprendiz de ciência forense, né. Então ela trabalha ali dissecando alguns corpos, ajudando na investigação criminal, essas coisas todas. E o tio dela também tem um outro aprendiz que é o Thomas. Então essa é uma série que vai ter essa questão da investigação e também vai ter o romance da Audrey com o Thomas. Isso é desde o primeiro livro, tá, gente? Não é spoiler nem nada, tá? Enfim, nesse volume eles vão estar viajando para os Estados Unidos dentro de um navio que tem uma espécie de show de ilusionismo. Só que aí logo no início a gente vê que algumas pessoas começam a aparecer mortas. E assim, o suspense desse aqui é fraquíssimo. Sério, gente, é assim, você nem se importa com ele. E o que eu achei pior foi porque a autora passou 2 livros desenvolvendo o relacionamento da Audrey e do Thomas pra ela chegar aqui e querer socar um triângulo amoroso à força, sabe? Com um personagem que é horrível, que não tem nada de atrativo, que não faz sentido a Audrey ter esse tipo de comportamento. E a Audrey foi apresentada pra gente nos 2 primeiros livros como sendo uma garota inteligente e tudo mais. Ela é uma mulher vaidosa, mas ela é inteligente e ela é competente no que ela faz. Só que nesse aqui, eu não sei o que aconteceu, que a autora deixou a personagem burra. Porque ela só faz escolha ruim, gente. É só escolha bosta atrás de escolha bosta. Não tem outra palavra pra definir isso, sabe? Eu detestei esse livro. Eu dei 2 estrelas. Não sei por que eu dei 2 estrelas. Eu quero baixar pra 1 agora. O Thomas aqui não merecia passar pelo que ele passou. A Audrey, assim, eu detestei as atitudes dela. O Thomas merecia mais e eu, no lugar dele, eu teria dado um pé na bunda dessa menina, porque, pelo amor de Deus. A verdade é que eu me emputeci com o livro e eu acho que eu vou baixar pra 1 estrela mesmo. Não sei. Tinham me falado que o quarto livro melhora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tô na página 200 e pouco. E a página 200 e pouco do quarto livro, ele é full romance de época, sabe? Nem tem investigação criminal. Mas a metade do livro já supera esse aqui fácil. Quando terminar o quarto, também trago um vídeo aí pra vocês falando como a série todo. Mas esse livro aqui, ele é completamente desnecessário. A autora só podia virar e falar assim, eles pegaram um barco e foram pros Estados Unidos e pronto, acabou. Já começar no quarto, sabe? Porque esse aqui eu detestei. E eu acho bom que a autora me dê uma conclusão boa. Porque se não tiver uma conclusão boa, eu vou ter um treco. Aí tem um livro aqui que eu li e eu não posso falar tanto dele pra não dar spoiler, porque já é o 4º volume da série, né? Aí fica meio complicado. Que no caso é O Tempo do Desprezo. Esse aqui é o 4º volume da série The Witcher. E assim, eu sempre vi pessoas falando que o primeiro livro e o segundo eram ótimos e do terceiro em diante começava a decair. Pra mim, isso não tá acontecendo. Mas eu acho que eu entendi o porquê que as pessoas não gostam tanto dessas continuações. O primeiro e o segundo livro são livros de contos e, assim, é full aventura, sabe? Do tipo, o bruxo recebeu uma missão, ele tem que derrotar o monstro tal. É isso. Então tem ação, tem as piadas, tem os diálogos bem interessantes, acontece tudo muito rápido. A partir do terceiro, a gente vai ter uma única história, onde ela vai estar vinculada diretamente com alguns contos que foram apresentados nos primeiros livros. Então aqui a gente vai ter o bruxo, né, protegendo a princesa Ciri, porque depois de uma coisa que aconteceu ali no reino dela, tem muitas pessoas com interesse político na menina e ele precisa protegê-la. E nisso ela também vai passar por uma espécie de treinamento, até para ela poder, né, conseguir se proteger também. E a gente também vai ver um pouco do relacionamento tanto da Ciri com a Yennefer, que é uma feiticeira que tá ajudando nesse treinamento, e da Yennefer com o próprio
próprio bruxo, né? Já que eles têm ali um relacionamento, um interesse amoroso. Inclusive, gente, não sou chegada a romance, mas eu gosto muito desses dois juntos. Eu vejo eles dois juntos, eu já fico feliz. Então, assim, são histórias um pouco mais lentas, né? Porque tem menos ação do que os dois primeiros livros. Mas é porque aqui o autor tá desenvolvendo um único enredo, os personagens e a relação entre eles. Então, assim, pra mim, tá sendo uma experiência muito positiva. E até agora, no quarto volume, a história tá mantendo a qualidade pra mim. É uma vibe diferente dos dois primeiros livros, mas como eu tava com expectativa diferente da galera, eu tô curtindo a história que o autor tá me entregando. Inclusive, estou muito ansiosa pra ler o volume 5. E assim, uma coisa que eu elogio toda a vida quando eu tenho que falar dessa série. Gente, os diálogos aqui são maravilhosos, porque são diálogos que você realmente acredita. Você realmente consegue imaginar pessoas conversando desse jeito. Então assim, eu tô adorando essa série. Até o quarto volume, super indico. Inclusive, se alguém tiver lido os outros, quiser comentar aí, me conta como é que foi sua experiência de leitura, porque eu tô muito ansiosa pra ler os próximos também. Aí da minha meta de tentar ler um livro por mês que eu tenho recebido de presente, o desse mês foi O Ceifador, e o melhor é que eu recebi ele de presente de aniversário da Anne, e a gente ainda leu juntas. E eu tinha escutado coisas de gente falando que esse livro era 5 estrelas, favorito, maravilhoso, perfeito, e de gente realmente esculachando esse livro dizendo que ele era péssimo. Aqui nós vamos ter um mundo onde as pessoas venceram a morte, sabe? As pessoas não morrem mais. Só que para existir uma espécie de controle populacional, existem os ceifadores, e eles são responsáveis por coletar, eles nem falam matar, eles falam coletar algumas pessoas por ano. Eu achei essa ideia muito interessante e a linguagem dele é bem fácil, assim, bem fluida. E durante a história nós vamos acompanhar dois personagens que estão treinando para ser ceifadores, e também entre os capítulos tem uns trechos que são como se fosse diários de ceifadores. Eu adorei essas partes dos diários porque eles trazem alguns questionamentos, algumas coisas bem filosóficas até. A gente vê esses questionamentos sobre vida e morte e a gente também conhece muito do universo através desses diários. Eu achei essas partes bem legais. E a parte, né, que a gente tem aí dos dois protagonistas, a gente vê que a humanidade pode ter vencido a morte, mas ela não venceu a corrupção. Porque existe uma série de regras para esses ceifadores, mas a gente nota que alguns deles ainda deixam os preconceitos prevalecerem, prometem mais tempo de vida para algumas pessoas para terem alguns benefícios. E a gente vê que até mesmo alguns têm satisfação pessoal em matar. Eu achei tudo isso muito interessante, mas a gente tem que lembrar que esse é um livro para um público jovem. Então, assim, o autor não vai abordar esses temas tão profundamente assim. É uma coisa mais tranquila, sabe? Se esse livro fosse para adultos, ele com certeza seria bem pesado. Mas apesar de ter esse tema aí das mortes, a gente vê que a narrativa é mais simplificada justamente pro público jovem. Tanto, gente, que ele saiu pelo selo da Seguinte. A Seguinte, ela não... Eu acho que ela não publica livros adultos. É mais assim pra galera jovem mesmo. Mas mesmo sabendo que esse livro poderia ser muito mais, eu ainda me diverti, eu ainda me entreti bastante lendo. Mas ele realmente é um livro, assim, que possui algumas falhas. Por exemplo, eu fiquei me questionando muito sobre o como que eles conseguiram fazer essa questão das pessoas não morrerem, né? O como que o mundo chegou nesse ponto. Porque aqui ele fala, gente, que as mortes têm que ser aleatórias, tá? Ou seja, não tem essa de vamos só matar os pobres, vai rico, vai todo mundo, entendeu? Vai artista, vai tudo. Então, eu fiquei assim, como que essas pessoas, como que os políticos corruptos da época deixaram as coisas chegarem nesse ponto, sabe? É uma coisa que é meio difícil de eu acreditar. É porque a gente tá tão acostumado com corrupção do Brasil que eu tô meio assim do tipo, sério que deixaram isso acontecer? Sério que disseram que ia ser aleatório e realmente teve gente que morreu de forma aleatória? Então, assim, eu fiquei com alguns questionamentos aí nesse ponto, querendo saber como que eles elaboraram esse sistema, né? De como que eles mudaram todo o governo do mundo. Mas algumas pessoas me disseram que esse tipo de explicação acontece no segundo livro. Aí eu falei, não, beleza, eu quero continuar mesmo, então no segundo a gente vê. Aí eu dou uma opinião mais completa pra vocês a respeito disso. Agora tiveram duas coisas que eu realmente não gostei, que é o fato de que, teoricamente, eles vão colocar uma competição entre esses dois protagonistas. Só que a maneira que essa competição acontece e o que eles têm que fazer ali, eu fiquei meio assim, mas gente, por quê? Por que vocês estão topando isso? Porque é meio que do nada, não existia uma regra que obrigasse os personagens a passar por isso. Eles decidem ali na hora. E eu fiquei assim, gente, mas pra quê? Entendeu? E por que estão concordando, sabe? Eu achei isso meio estranho. E a outra coisa é que, teoricamente, deveria existir um interesse amoroso entre esses dois personagens. Só que assim, gente, é mais fácil a gente fingir que eles são só amigos. Porque
Não é romance, tá? Não acontece nada, eles mal se falam, mas chega no momento, eles meio que se importam demais um com o outro. Então, assim, na minha cabeça, não existe um romance. É só tipo assim, não, somos amigos, eu me importo com você. E acabou. Porque por romance não faz sentido. Eu acho que alguém virou e falou assim, não, mas põe eles como casal. Aí o autor pegou e mudou umas 2 ou 3 linhas e foi isso. O fato desse interesse romântico não muda nada, não faz diferença. Se tirar essas frases que mencionam alguma coisa, tem zero impacto no livro. Então, assim, na minha cabeça, eu tô fingindo que eles são só amigos, tá? Aí, quando eu ler o segundo livro, a gente conversa melhor sobre esses aspectos aí, pra ver se eles vão ser mais desenvolvidos ou não. Mas, no geral, eu achei até divertido, eu fiquei bem entretida. Eu acho que a Rosita, de 16, 15 anos, lendo esse livro aqui, provavelmente só ia se incomodar com o rolê do romance. O resto das coisas eu acho que eu ia super comprar a ideia. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento daqui pra frente. E bem, gente, isso aqui foram todas as minhas leituras de maio. Eu tô feliz porque eu li bastante coisa. E efetivamente que eu não tenha gostado, só foi o Grande Houdini. Então, assim, eu acho que o saldo tá bem positivo. Eu fiquei bem feliz. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses livros. Me contem aqui se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler. Não esqueçam que aqui no box de descrição eu vou estar deixando os links de compra para esses livros. Caso vocês queiram adquirir, vocês super ajudam o canal dessa forma. E também vou estar deixando o vídeo do vlog, onde eu falei sobre os quadrinhos, e da resenha do Canto Mais Escuro da Floresta. Então, por favor, se você ainda não assistiu, não esqueçam de conferir. E, gente, por favor, antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Entrem no canal do Telegram, lá eu aviso vocês de tudo que tá saindo por aqui. E, bem, é isso. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!